E o Palmeiras já abriu negociações com Gabriel Heinze, técnico argentino, que é o novo plano A do clube. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero repercutir também uma notícia que o Eduardo de Menezes trouxe na ESPN de que o Daniel Alves está preocupado com as ausências na seleção e cogita voltar a jogar como lateral direito no tricolor. Mais sobre Luan e Matheus Vital. Por que eles não comemoraram o gol da vitória marcado pelo Everaldo no último lance do jogo contra o Vasco da Gama? Além de tudo isso, ainda vou te falar sobre os sorteios da Libertadores da América e da Sul-Americana. O Palmeiras deu sorte, o Flamengo e o Inter deram azar. Na Sul-Americana, o São Paulo tem vida relativamente complicada e Vasco e Bahia podem se enfrentar daqui a pouco. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de passar tudo o que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que está de cara nova, mas segue sendo o seu principal aliado para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Como é que funciona o OneFootball? Você baixa ele para qualquer celular, não vai gastar absolutamente nada e ele vai te notificando ao longo de todo o dia, via celular, sobre as principais informações relacionadas ao mundo do futebol. Se você indicar para um futebol o time que torce, ele também vai te fazer ficar super por dentro das últimas do seu time do coração e pelo OneFootball você ainda assiste a Bundesliga, o campeonato alemão, absolutamente de graça, jogos ao vivo e exclusivo no OneFootball para você assistir, para você ter o OneFootball no seu celular, é só pegar o link na descrição desse vídeo. Bora começar falando sobre o sorteio que definiu os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Ainda temos 32 times vivos no torneio, o segundo mais importante da América do Sul. Desses 32, 3 são representantes brasileiros. O São Paulo pega o Lanús da Argentina, o Bahia pega o Melgar, jogo na altitude, e o Vasco que enfrenta o Caracas. Certamente o pior desses confrontos é o do São Paulo, que enfrenta um time argentino. É difícil hoje dizer o que esperar do Lanús, até porque o campeonato argentino ainda não foi reiniciado e os confrontos já começam na próxima semana, confrontos de ida na próxima semana, a volta na semana seguinte. Dos 3 brasileiros, só o Vasco decide fora de casa, tá? O Bahia e o São Paulo iniciam a competição, iniciam essa fase jogando como visitantes e fazem a partida decisiva como mandantes. Queria te contar os próximos confrontos. O São Paulo, depois de enfrentar o Lanús, em caso de classificação, obviamente, enfrenta ou o Huachipato ou o Audax Italiano. Nas quartas de final pode ter o Independiente da Argentina, um adversário um pouco mais pesado, e aí na semifinal certamente um adversário de peso, um adversário grande, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Universidade Católica e Peñarol. Todos esses times estão na parte de baixo da chave do São Paulo. Do outro lado da chave, Bahia e Vasco da Gama podem se enfrentar nas quartas de final. Se o Bahia passar pelo Melgar, que é um jogo na altitude, 2.335 metros, pega ou União ou Emelec. Emelec costuma ser um adversário complicado. Já o Vasco, caso elimine o Caracas, pega na fase seguinte ou Defensa e Justiça ou Sportivo Luquenho. E aí, Bahia e Vasco, seguindo na competição, vão se enfrentar nas quartas de final. Vale a lembrança de que o campeão da Sul-Americana terá direito a prêmios daqui até a final de 35 milhões de reais. Antes de falar sobre o sorteio da Libertadores da América, quero te contar algo que tem gerado enorme polêmica entre torcedores do Corinthians. Tudo porque perceberam que o gol do Everaldo, no finalzinho do jogo contra o Vasco, vitória por 2-1 na última quarta-feira, não teve nenhuma comemoração do Luan e do Matheus Vital, mesmo levando em consideração o contexto. Era um jogo extremamente equilibrado, difícil, em que a vitória para o Corinthians era extremamente importante. Um dos últimos lances do jogo, o Everaldo cruza da direita, a bola desvia, encobre o Fernando Miguel e acaba caindo dentro do gol. Pelas imagens dá para perceber que o Luan e o Matheus Vital não esboçam qualquer reação, nem se aproximam do Everaldo para comemorar, enfim, tem reação super atípica, bem anormal. E a pergunta que vários torcedores do Corinthians têm se feito é por que dessa reação. Vale lembrar, diante da observação do lance, que o Camacho e o Gustavo, pelo contrário, fazem a maior festa, vão até o Everaldo, abraçam o jogador e os 3 comemoram juntos. É importante contextualizar que essa discussão que começou nas redes sociais também já chegou ao Parque São Jorge. Tem dirigente do Corinthians tentando entender a reação dos 2 jogadores que não festejaram. A do Matheus Vital talvez até seja compreensível, um cara com uma enorme relação com o Vasco da Gama. É muito comum que um jogador que marque o gol no seu ex-clube nem comemore. Não é tão comum assim que um ex-jogador de um clube não comemore um gol de um companheiro, ainda mais um gol de vitória, mas o Matheus Vital ainda teria essa justificativa. Já o Luan é algo meio inexplicável, nenhuma reação diante do gol do Everaldo. Talvez, se você for um pouquinho mais
paciente, um pouquinho mais ingênuo, você pode dizer que o Luan estava muito cansado e não teve pernas para ir até o Everaldo para comemorar o gol. A questão física tem pegado para o Corinthians, essa é uma grande realidade, o time cai demais, especialmente no segundo tempo, e o Wagner Mancini já deu algumas demonstrações de insatisfação em relação à capacidade física do time, mas isso é algo que tem sido bastante debatido. A questão física e a questão da não comemoração do Matheus Vital e do Luan. Queria muito que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua opinião a respeito do assunto. Tudo normal, não tem problema, tem problema, você vê alguma coisa nessa história? Quero muito saber a sua opinião. Bora falar agora sobre o sorteio da Libertadores da América, que definiu nessa sexta-feira os confrontos de oitavas de final, e o sorteio que aconteceu pela manhã definiu os confrontos das próximas fases. Como é que foi feito o sorteio? Se tirava a bolinha do pote 1 com os times na primeira colocação contra times do pote 2 que ficaram na segunda colocação. Antes quero te contar que dos 16 times que seguem vivos na disputa, 6 são brasileiros, a grande maioria, tem 3 argentinos, 3 equatorianos, a grande surpresa, 2 times do Paraguai, 1 da Bolívia e 1 do Uruguai. Não temos times do Chile, do Peru ou da Venezuela vivos nessa disputa. Preciso te contar que, na minha opinião, o maior sortudo de todo esse sorteio, sortudo e sorteio fica meio esquisito, mas vocês entenderam, foi o River Plate, que é ao lado do Flamengo, para mim o grande favorito à conquista do título. Ele caiu do lado direito da chave, com muito menos times importantes e complicados do que do lado esquerdo. E se o River Plate tem um caminho relativamente livre até as semifinais, quando pode enfrentar o Palmeiras, o mais azarado de todos foi justamente o grande rival do River, o Boca Juniors, que só tem peso pesado em todo o seu caminho até uma eventual final. Logo de cara pega o Internacional, se passar pode pegar o Flamengo, se passar pode pegar Grêmio ou Santos, confrontos com vários brasileiros rumo à decisão da Libertadores da América, que está marcada para o começo de janeiro, para o final do mês de janeiro, no Maracanã. Inclusive na Argentina tem muita gente especulando sobre a possibilidade de a gente ter um Boca e River no Maracanã. Grande decisão da Libertadores, seria uma tragédia para o futebol brasileiro. O que você pensa sobre essa final? Se falei a respeito do mais sortudo e do mais azarado entre todos os 16 times, quero falar agora sobre os brasileiros. Para mim, e acho que para todo mundo, o maior sortudo foi o Palmeiras, que enfrenta o Delfim, o preferido de quase todo mundo para esse primeiro mata-mata. Se o Palmeiras passar pelo Delfim, que teve a 15ª e penúltima campanha entre todos os classificados, pega o vencedor do confronto entre Jorge Wilstermann e Libertad. Esse confronto reúne os 2 piores de cada uma das chaves. O Jorge Wilstermann foi o pior entre os primeiros e o Libertad foi o pior entre os segundos colocados. Ou seja, a chave, o caminho do Palmeiras até as semifinais é um caminho bastante tranquilo, e o novo técnico do Palmeiras, daqui a pouco eu vou te falar sobre o Heinz, vai ter bastante tempo para trabalhar, até porque a próxima partida da Libertadores ocorre apenas nos dias 24 e 25 de novembro, ou seja, há um mês pela frente até o primeiro dos mata-matas, até chegar à semifinal, onde poderia pegar ou o River Plate ou o Independente Del Valle. O Palmeiras, do novo treinador, teria bastante tempo para melhorar. Esse é até um ponto importante. Vi que muita gente está fazendo as previsões, e é óbvio, é natural que a gente faça as previsões a partir dessas chaves, mas daqui até 24 de novembro, quando começam a acontecer os jogos das oitavas, muita coisa pode acontecer em um mês. A gente vê muitas reviravoltas dentro dos times de futebol. Eu vejo Palmeiras e River Plate como favoritos a chegarem à semifinal desse lado, e do outro lado, aí sim, um verdadeiro pega para capar. O Santos terá pela frente a LDU, um dos confrontos mais equilibrados. A LDU que estava no grupo do São Paulo, primeiro jogo na altitude de Quito, segundo jogo em Santos. Do mesmo lado da chave, só que em cima, a gente tem Grêmio e Guarani do Paraguai, primeira partida no Paraguai, segunda partida no Rio Grande do Sul. O Grêmio aparece como favorito, mas precisa melhorar bastante, não tem deixado boas impressões tanto na Libertadores da América quanto no Campeonato Brasileiro. E na parte de baixo dessa chave, aí sim, todos os problemas do mundo, só tem jogo grande e pesado. Flamengo e Racing da Argentina. O vencedor desse duelo ainda vai ter pela frente Boca Juniors ou Internacional. O Inter terminou em segundo de sua chave, ficou atrás do Grêmio e por isso acabou dando o azar de pegar o Boca Juniors. Primeira partida no Rio Grande do Sul, segunda partida na Argentina, na Bombonera. O único alento pro Colorado é que não vai enfrentar a Bombonera absolutamente lotada. Imagino que até o fim do mês de novembro, início do mês de dezembro, não tenhamos a liberação da torcida na Argentina. Existia enorme preocupação em relação ao coronavírus por lá. Enfim, esses são os sorteios. Te contei que vejo o River Plate e Palmeiras como favoritos desse lado para chegarem à semifinal.
Do outro lado, acho que o Flamengo passa pelo Racing, passa pelo Boca. Deveremos ter na parte de cima um confronto entre Santos e Grêmio. Hoje apostaria no Santos. Então, para não ficar em cima do muro, as minhas semifinais, Santos e Flamengo de um lado, River Plate e Palmeiras do outro. A minha decisão nesse momento teria Flamengo e River Plate, reedição da Libertadores do ano passado. Usa o espaço para comentários e deixa o seu palpite. Quero ver quem é que manda bem de previsão. Bora falar agora sobre seleção brasileira e Daniel Alves. Você deve saber que nessa sexta-feira o Tite fez a convocação para os 2 próximos jogos das eliminatórias para a Copa e, mais uma vez, o Daniel Alves ficou de fora da lista do Tite. O Eduardo de Menezes, que é jornalista lá dos canais ESPN, revelou durante o BB Debate dessa sexta-feira que o Daniel Alves está cogitando a possibilidade de pedir para voltar a jogar como lateral direito efetivo do São Paulo e não mais como meio-campista. O Daniel Alves, de acordo com o Edu Menezes, está preocupado com a possibilidade de ser esquecido de vez pelo Tite na seleção brasileira. O Tite convocou para os 2 próximos jogos contra a Venezuela e Uruguai o Gabriel Menino do Palmeiras, embora ele seja volante, vai atuar improvisado, além do Danilo, que vem sendo o titular da seleção. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa informação com uma pessoa da minha confiança dentro do São Paulo para ver como é que a comissão técnica do Tricolor avalia a possibilidade de o Daniel ser efetivado como lateral direito, e essa pessoa disse que ainda não tinha recebido essa informação, essa novidade em relação ao Daniel Alves, que os planos do Fernando Diniz, pelo menos nesse momento, seguem sendo de utilizá-lo como meio-campista, apesar de o Daniel ter sido recentemente lateral direito e nem deixou uma boa impressão. Então a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se o Daniel se fixa na lateral direita ou se ele vai continuar jogando como meio atacante, correndo o risco de ficar de fora da próxima Copa do Mundo de 2022, no final do ano de 2022, marcada para o Catar. Bora te atualizar sobre as notícias envolvendo a busca do Palmeiras por um treinador. E tenho contado várias coisas importantes e exclusivas para vocês. Fui o primeiro a falar que o grande plano do Palmeiras, depois de perder o Luxemburgo, era o Miguel Ángel Ramírez. Também falei que o Palmeiras tinha praticamente tudo certo com o Miguel Ángel Ramírez. Teve jornalista e teve torcedor tirando sarro pelo não acerto, mas posso te assegurar que haviam até minutas de contrato trocadas entre o Ramírez e o Palmeiras. A grande verdade é que o técnico espanhol na última hora acabou pipocando, causando enormes estragos para Anderson Barros e Cícero de Souza, que são os homens do futebol do Palmeiras, estão bastante pressionados no clube. Ninguém do Palmeiras conseguiu digerir como o Anderson e o Cícero perderam uma contratação que estava praticamente fechada. Bom, e desde que não houve acerto com o Ramírez, também já te contei que os novos alvos do Palmeiras eram BKSS do Racing e Heinz, técnico argentino que está desempregado desde que deixou o Vélez Sarsfield no mês de março. Também já havia te contado nessa quinta-feira que as conversas com o BKSS não haviam avançado. Ele está satisfeito com as condições que tem no Racing, é um dos times que está vivo na Libertadores da América, até por isso tirá-lo hoje do Racing é algo bem complicado. E a notícia que eu quero dividir com exclusividade com você que acompanha o canal do Nicola é que o Verdão já abriu conversas com o Heinz. As conversas foram iniciadas nessa quinta-feira, mas o Palmeiras vai tentar mudar sua estratégia na comparação com o que fez ao Ramírez. A estratégia agora é sigilo absoluto. Para eu conseguir essa informação foi uma enorme dificuldade. Havia um combinado interno de que não haveria vazamento de notícias. Palmeiras preocupado com a possibilidade de tomar mais um não e essa repercussão ser ainda mais negativa. De qualquer maneira, uma pessoa da minha confiança que já havia falado sobre o Ramírez e que já havia contado sobre BKSS e Heinz me falou que as negociações com o técnico argentino ex-Vélez Sarsfield estão abertas. O Palmeiras apresentou uma proposta, apresentou seu projeto, prometeu carta branca ao treinador e agora aguarda por um feedback. O Heinz é dos caras mais complicados no que diz respeito a projeto. Desde que ele deixou o Vélez, já teve algumas propostas interessantes, e em algumas delas nem levou a história adiante, porque não se sentiu inserido no projeto. Ele é um cara extremamente meticuloso, cuidadoso, detalhista, perfeccionista. E para ele aceitar um projeto, ele quer ter controle absoluto de praticamente tudo. O trato com o Heinz no dia a dia também é bem complicado, o Palmeiras sabe e gosta disso. Treinador extremamente disciplinador, o Oswaldo Pascoal, que é o meu companheiro dos canais Disney, até contou uma história interessante. Enquanto era técnico do Vélez, o time se preparando para ir do CT para o estádio, o presidente do Vélez entrou no ônibus, para ir no ônibus com o time. O Heinz não gostou porque ele entende que é um espaço particular dos atletas e da comissão técnica, e para demonstrar sua insatisfação com a atitude do presidente, ele deixou o ônibus e foi de táxi para o estádio.
Ele é bem assim, ele é bem certinho, bem meticuloso, embora trabalhe exatamente como pensa o Palmeiras, de forma bastante ofensiva, intensa demais, é um cara que cobra muito no dia a dia, não fica exigindo reforços e gosta de trabalhar com atletas das categorias de base. Sob seu comando, o Vélez, que passava por enormes dificuldades financeiras, conseguiu vender vários atletas por exterior, garantindo cerca de 40 milhões de dólares, o que deu uma bela aliviada nos cofres no clube. O Heinz é hoje o plano A, B e C do Palmeiras. Todos os outros nomes, Kik Setien, Guto Ferreira, Rogério Ceni, todos esses nomes que você ouviu só terão qualquer possibilidade se as conversas do Palmeiras com o Heinz não avançarem. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Lembrando que às 8h30 da noite dessa sexta-feira tem live com o Júlio Brandt, que é candidato à presidência do Vasco. Conto com a presença de todos vocês, beleza? Até lá, tchau, tchau!